Se você está procurando informações sobre o DaVinci Resolve, a versão gratuita, a versão paga, quais as diferenças, com um pouco sobre a Blackmagic, informações sobre configurações e tudo mais, fica nesse vídeo, que esse vídeo foi feito especialmente para você. Olá, receba as boas-vindas aqui do canal Resolvendo com DaVinci. Meu nome é Marcos César e eu estou aqui para te ajudar em relação a essas questões sobre o DaVinci Resolve, um canal totalmente dedicado ao DaVinci Resolve. A primeira coisa que eu preciso explicar é o seguinte, né? Afinal de contas, o que é o DaVinci Resolve? O DaVinci Resolve é uma solução única criada pela Blackmagic Design, e aqui é uma solução de mercado que combina edição, correção de cores, começou com correção de cores, efeitos visuais, grafismos, gráficos e movimentos, pós-produção pós-produção de som profissional e uma mesma ferramenta de software. Eles trabalham justamente, esse software trabalha com tudo aberto de uma vez só, tal como está aqui embaixo da tela, que tá vendo aqui, ó. Vou ligar aqui para você ver o destaque. Tá vendo aqui na parte de baixo desse slide? Aqui estão as 7 abas que você tem no DaVinci, eu vou explicar elas uma por uma em seguida. Então você tem 7, como se fossem 7 programas abertos de uma vez em um só, ok? Então vamos seguir então aqui os 7 programas. Você tem o primeiro programa, que é o Media, que é um gerenciamento de mídias. Esse ícone aqui menorzinho, tá vendo? Tá até aqui em destaque para você. Então a parte superior aqui, você pode vasculhar o teu HD ou a tua rede para poder encontrar mídias. E a parte de baixo é o gerenciamento do seu projeto. Além disso, você pode trabalhar também com metadados, você pode ler metadados que estão já inseridos nas suas mídias. Caso você não saiba o que é metadado, quais são os dados principais de uma mídia de audiovisual? Áudio e vídeo são os dados que mais interessam. Mas existem dados além desses, por isso que é meta. Meta quer dizer além. Tipo metafísica, metamorfose, ou seja, o que é metafísica? Você tem a física, que estuda a natureza, e tem a metafísica, que é justamente o estudo daquilo que está além do que é visível na natureza. Uma coisa mais filosófica. Tem a morfose, que é todos nós mudamos com o tempo e com a idade. Existe aquilo que é além da mudança normal, então é metamorfose, assim vai. Enfim, sem devagar muito. Então aqui é a primeira aba, já para você fazer um gerenciamento de mídia em geral, inclusive a parte de metadados também. O próximo que a gente pode ter é uma edição simples, é o Cut. Então a segunda partezinha é o Cut, que é uma edição simples, é um monitor, só tem uma tela só para você monitorar. Uma parte de timeline, se você não sabe o que é timeline, você vai ver mais tarde aqui nesse canal. E uma parte para você gerenciar a mídia, para você fazer uma montagem básica de edição, entendeu? Então por isso que é a edição simples que a gente chama. E, além do Cut, você tem logo em seguida a edição avançada. Então você tem o Edit, tem essa logomarcazinha aqui, esse símbolozinho aqui, esse ícone. Aí tudo que você precisa fazer de edição mais avançado que você possa imaginar, você vai possivelmente, se estiver disponível no DaVinci, tem bastante coisa, vai estar justamente na página Edit, ok? Então aqui tem umas detalhezinhos que a própria Blackmagic menciona, que eu não vou gastar nosso tempo com isso agora, mas já vou te dar uma visão geral do que tem. Qual é a próxima aba? Na verdade, está fora de ordem, seria o Fusion. Depois eu corrijo aqui pra gente, a gente volta. Vai seguir a ordem aqui de baixo. Você é editor, mas pode ser com uma mídia ou outra, você queira fazer o quê? Você queira fazer alguns ajustes de efeitos especiais. Não necessariamente você vai precisar fazer isso, mas você pode precisar. É normal na sequência de uma pós-produção, você fazer, após a edição, mandar algumas partes do vídeo, se for necessário, para fazer alguns efeitos especiais, efeitos visuais no caso. Então você tem o Fusion. Aqui agora na ordem correta, depois do Fusion, você tem obviamente a questão de aprimoramento de qualquer famoso color grading, que na verdade foi até a primeira parte do DaVinci, daí o nome DaVinci Resolve, para quem não sabe DaVinci. Mas todo mundo sabe, né? Foi um grande pintor, matemático, mas ele foi mais famoso como pintor, então inventor também. Mas a parte da pintura, a grande obra Mona Lisa, que está exposta no Louvre, né? No Museu do Louvre na França, dá o nome, ou seja, você pensa em pintura, ou seja, melhorar, fazer uma coisa mais artística em relação à imagem, e veio essa homenagem a ele através do nome DaVinci Resolve, porque é uma solução, e o DaVinci seria um homenageado, assim como a fábrica Tesla fez uma homenagem ao inventor Nikola Tesla, a Blackmagic quis homenagear Leonardo da Vinci. Então aqui a parte de color grading,
que tem a parte de gerenciamento de cor muito poderosa e por aí vai. É muita coisa para fazer com o DaVinci Resolve e no caso na parte do Color, né? Aí tem aqui a parte do Fairlight, que é uma parte poderosíssima na parte de mixagem e tá tirando a sequência. Uma vez que você pegou as imagens, fez uma montagem básica, fez uma adição à montagem, colocou defeitos especiais, você vai querer fazer uma identidade de cor e vai ter que mixar o áudio, fazer identidade de áudio também. Então aqui no Fairlight você tem todos os recursos, você possa trabalhar em relação a áudio com várias trilhas, até no caso aqui até 2.000 trilhas em tempo real, a depender do hardware. Você pode inclusive ter recursos para você poder fazer isolamento de voz, é um negócio realmente fabuloso. E por fim, para não demorar muito, a última aba, você fez todas as etapas de pós-produção, você vai ter que ter uma saída disso. Isso aqui é um foguetinho, depois de você fazer lançar o teu material. E justamente a questão do Deliver, que é a última página. Então a última página tem várias formas, inclusive você pode exportar direto para o YouTube, sem precisar passar para a máquina e depois mandar para o YouTube, pode mandar direto. Você tem recurso para fazer exportação para, que é o chamado IMF, padrão IMF, que é usado para você na indústria de streaming, por exemplo, tipo Netflix, Prime Video e outras. Você tem exportação em EXR para você trabalhar em alta qualidade, para fazer arquivo dessa imagem em alta qualidade, preservando o máximo possível de dados da câmera e por aí vai. É muita coisa em relação ao Deliver. E obviamente o basicão, que é fazer saídas em H264, H265 e AV1, que são as mais comuns para se trabalhar na internet. Beleza, então nós temos duas versões de DaVinci Resolve gratuito, só Resolve é o nome dele todo, e quando ele ganha o sobrenome Studio é a versão paga. Aí vem aquela questão, qual é a diferença dos dois, né? A primeira diferença elementar é que um tem que pagar e o outro não, mas o gratuito ele não é ruim, isso que é o mais interessante do DaVinci Resolve. Resolução de saída, você pode fazer saída de vídeo, ou seja, você pode publicar até o Ultra HD, não é 4K, 444, não quero entender aqui. Já, se você precisar de saídas maiores, pode ser até o DaVinci Resolve Studio consegue sair até 8K ou mais, se for necessário. Se surgir amanhã a necessidade de uma tela de 12K, ele consegue. Antes de continuar a falar sobre essa tabela, a primeira coisa é o seguinte: o DaVinci Resolve ele tem uma exigência de hardware muito tranquila de você atender com um computador aí dos seus 3.000, 4.000, 5.000 reais no máximo. Vai ser uma excelente máquina provavelmente para trabalhar com o DaVinci Resolve. Aqui do lado de cá, para trabalhar com 8K, HDR, mais uma coisa que eu vou explicar mais à frente, um hardware de 3.000, 4.000 reais provavelmente vai ficar engasgando. Tem até como você trabalhar com proxy, que é outro assunto, mas não vai ficar bom de trabalhar, entendeu? Então geralmente você vai precisar de um hardware muito mais poderoso para rodar o estúdio. Então é por isso que a Blackmagic cobra um valorzinho que é simbólico, entendeu? Se você comparar com, você teria que gastar com todo o restante. Por exemplo, você tem uma só máquina para poder fazer uma máquina de seus 10.000, 15.000, 20.000 reais. Então, esse software aqui vamos botar assim no dólar de hoje, né? A volta de 5, 6 reais. Aí vamos botar 5 reais para ficar mais fácil. Seria uns 1.500 reais, arredondando. Valor de 10, 15 mil, gastar 1.500 reais com um software de altíssimo nível não tem problema nenhum. Fora o seguinte, aqui já são câmeras mais poderosas que você vai usar, são câmeras que custam 4.000 dólares, agora já em dólar já converto, né? E muito mais que a gente vai ver alguns exemplos dessas câmeras caras. Então aqui é para quem está trabalhando com produções caríssimas. Produções de médio porte, abaixo, ou querendo aprender, o Resolve dá conta tranquilo. Por exemplo, ele tem um color grading, tudo bem, é só no range dinâmico padrão, né? Aqui consegue os dois, tanto de padrão quanto amplo. Sinceramente, umas câmeras que você vai trabalhar e tudo mais, até pode ser que com um celular melhorzinho, né? Você vai conseguir trabalhar com HDR, mas não faz muito sentido, você tá aprendendo. Então, isso aqui eles botaram não. O HDR eu vou deixar a parte de color grade só para o DaVinci Studio. Redução de ruído de vídeo. Olha, é muito pesado esse processo aqui. Uma máquina baratinha não vai dar conta, então nem tem suporte. Já tem suporte para quem trabalha com estúdio. Rastreamento de câmera 3D, nem preciso argumentar muito, né?
realmente é uma coisa pesadíssima. Então precisa de uma máquina poderosa, então não faz sentido você ter isso disponível aqui. Aliás, fazer só uma correção. Tem coisas que eu vou falar aqui, por exemplo, aqui no Resolve Effects, eu falo aqui que não tem suporte, mas na verdade tem suporte a muitos efeitos, não todos. Os efeitos mais elaborados, que dependem de parte de mecânica. Eu tô pensando em inglês, né? É Neural Engine, tentando pensar em português como seria a tradução. Mas de máquina, processamento neural, vamos dizer assim, então já são processadores mais poderosos, uma placa de vídeo mais poderosa. Então realmente você tem efeitos que não conseguiria nem rodar direito aqui. Então, mas o interessante é que ele deixa você testar o efeito, só que vai ficar com uma marca d'água. Então você pode até testar, aí já vem a dica. Se você tem uma produtora, em vez de você tem lá 5 ilhas, em vez de ter 5 ilhas com estúdio, se o problema for a questão dos efeitos aqui, você pode trabalhar com o Resolve, vai ter a marca d'água, salva o projeto, abre o projeto na máquina que tem o estúdio e vai exporta de lá, porque lá não vai aparecer a marca. Então isso também é uma coisa de você otimizar o teu workflow aí, né, o seu fluxo de trabalho. Se você tiver numa produtora que está crescendo ainda e você quer ter o DaVinci Resolve, mas quer ter estúdio, então não dá para ter 5 máquinas com estúdio ou mais, sei lá. Tem algumas e as demais pode ficar no gratuito sem maiores problemas. E a questão do Dolby Atmos, por exemplo, depois eu vou voltar aqui no Color Grade que eu lembrei aqui agora. O Dolby Atmos, você precisa de uma sala muito cara, tratada, para você poder monitorar o que você está produzindo em Atmos. Então, mais uma vez, para que você vai botar isso no gratuito? Não faz sentido. Além de ter que ter uma máquina muito poderosa, tem que ter um ambiente tratado para isso. O mesmo vale para o HDR, que acabei não comentando. O HDR também vai depender de você ter um monitor que realmente atenda a sua visualização com qualidade, para você poder fazer um color grading de fato que a indústria pede, né? Então existe vamos supor, a Netflix, ela exige um tipo certo de monitor para você poder. Você tem que avisar assim, foi feito o color grading em tal monitor. E é um monitor que custa aí na faixa dos $27 mil. Ou seja, eu não quero desencorajar você a trabalhar nessa área não, porque dá pra fazer muita coisa aqui e dá pra ganhar um bom dinheiro aqui. Mas eu tô falando o seguinte, mas se você quer trabalhar com as coisas de mais alto nível, essa é outro tipo de trabalho, entendeu? Então isso eu queria deixar claro pra você. Então, deixei claro aqui em relação às diferenças. Então vamos seguir então o seguinte. Por que a Blackmagic não cobra nada, né? O que a Blackmagic ganha com isso? Porque a Blackmagic ela tem um software muito bom, mas ela ganha realmente dinheiro com hardware. Olha só, tem essas câmeras aqui de cinema, que tem essa câmera aqui no caso de cinema, que tem viewfinder profissional, esse Media Módulo de 8 TB para você gravar com altíssima qualidade. Eu vou passar aqui rápido, que é muita coisa, eles têm muito hardware. Tem uma câmera um pouquinho menor, que trabalha com 6K. Ou seja, e outra coisa, não sei se você reparou, ao comprar essa câmera aqui, de graça, já vem 2 licenças do DaVinci Resolve Studio, para você ter o máximo possível. Ou seja, você não é obrigado a comprar. Se você comprar um hardware já de um certo nível, você já ganha o DaVinci Resolve Studio. Não estou dizendo que vocês tenham que comprar não, mas é uma coisa a se pensar, né? Já que vai ganhar, você já ia comprar uma câmera mesmo da Blackmagic, você ainda pode ter essa vantagem, dependendo da câmera, ganhar ainda uma licença Studio. Por aí vai, ó. Tem outras câmeras aqui também de menor preço. São maiores aqui, de menor preço aqui agora, essa aqui, ó. Aqui também tem de graça o DaVinci Studio. Vou passar rapidinho. Outros aqui, ó, de $1.295, ou seja, a câmera na verdade está sendo por $1.000, porque 295 já seria o preço do DaVinci Resolve. Então, $1.000 uma câmera 4K. Muito boa, entendeu? Tem que comprar uma lente, obviamente. E vai, ó. Outra coisa, mas eu não tô com dinheiro agora para comprar câmera e nem para comprar DaVinci. Não tem problema, você tem no seu celular, pode ser tanto dispositivo Apple quanto Android. Você pode ter o aplicativo chamado Blackmagic Camera. E é citando aqui, ó, tanto para na App Store quanto no Google Play, onde você vai ter, ó, diversos ajustes do seu celular através dessa aplicação aqui e de graça. Entendeu? Realmente é um negócio fabuloso aqui, vai ter false color, para você poder ter uma ideia de exposição, tudo isso disponível de graça. Seu celular, você já tem um celular, já tem um computador, você pode começar a aprender um monte de coisa em relação à captação de imagens. Você não vai ter controle de íris, aqui o celular não costuma ter controle de íris, só de shutter, e essa aqui tá com íris fixa de 2.8.
mas basicamente só de shutter e de ISO. Balanceamento de cor, né, de branco. É muito legal mesmo, assim. Você pode estabilizar, dependendo do celular, estabilizar a imagem. Aqui, ó, você pode inclusive gerar os dados via internet. No caso aqui no Brasil tem disponível direto para sua ilha. E teria que ter um serviço, no caso é pago, da Blackmagic. Mas enfim, não vou me alongar. Vou deixar na descrição para vocês aí esse link aqui. E quem quiser, só baixar a versão que for compatível com o seu smartphone. Seguindo aqui, tem câmeras de estúdio de médio porte, câmeras de estúdio de grande porte e menor porte também aqui e tudo mais. Inclusive vai trabalhar em ambiente de televisão, monitores, gravadores também. Tô passando rapidinho, ó. Você comprando qualquer um desses dois teclados aqui, você ganha licença também. Um tecladinho que não é mais barato, mas para quem trabalha com edição de alto nível é um adianto ter esse tipo de teclado profissional. A parte de color grading, tem essas interfaces aqui. Antigamente essa interface aqui era outra que vinha também, é um pouquinho mais cara, mas vinha o DaVinci. Eles resolveram baixar o preço. E essa interface aqui, essa parte de color grading aqui, tem uma areazinha aqui, que eu vou ampliar para você poder ver, de repente ver melhor. Onde você pode encaixar aqui um iPad, existe DaVinci para iPad também. E já vira como fosse um notebook, né, de color grading, vamos dizer assim. Enfim. Tem aqui também recursos de hardware para fazer mixagem de altíssimo de todos os níveis que você pensar aí também. Tem aqui para a parte de produção ao vivo via internet. Tá aqui no detalhe aí as interfaces de maior nível para você trabalhar com produções de maior porte. Para operação de vídeo de câmeras ao vivo. Capturas de imagem e saídas de imagem também no caso. Para fazer scanner de película de cinema, né? Tem, como alguns já sabem, a película de cinema, dependendo da produção da época, dos anos 60, 50, assim, já era uma película de altíssima qualidade, bastante resolução, bastante latitude, muita informação de imagem que você pode digitalizar através desse equipamento da Blackmagic. E aqui tem alguns recursos de monitoração de vídeo e sinais de parte de scopes, né? Parte de monitoração de áudio para poder fazer junto com os monitores. E aqui é uma parte de chroma key em tempo real, né? Desde o Ultimate Minizinho aqui até o Ultimate 12 que trabalha com 8K. Beleza? Isso aqui é importante, captura e reprodução. Para quem trabalha com color grading, é bom ter uma interface, é necessário ter uma interface como essa aqui para poder ter saída de imagem com máxima qualidade de vídeo para um monitor profissional. Não é um assunto para agora, mas já adianto que isso é necessário. E agora vamos pensar aqui nos requisitos mínimos. Para o DaVinci 19, o sistema operacional mínimo é o macOS 13, é o Ventura, que foi lançado em 2022. Se for um PC comum, né, com processador x86, pode ser o Windows 10, pelo menos com a atualização Creators, que foi de 2017. Se for processadores do tipo ARM, o Windows 11, que foi lançado agora em 2024. Se você já com um PC com a instalação de um sistema operacional Linux, tem que ser o Linux 8.6 ou CentOS 7.3, beleza? Aqui estão as informações em relação às versões mais atuais, sendo que versão estável atualmente é 18.6, tanto a versão gratuita quanto a versão Studio. E a versão mais atual é 19, mas está na Public Beta, tanto a versão gratuita quanto a versão Studio. Qual é a questão aqui em relação ao Public Beta? Está na Public Beta 5, é uma versão que as pessoas podem usar, mas dizendo que ainda não é uma versão totalmente estável. Então, assim, pode dar problema, incompatibilidades, que a Blackmagic está trabalhando ainda, mas de forma geral, pelo menos já pode ser o público pode ter acesso e já conhecer a novidade. A dica é, se a sua máquina, você está trabalhando já com o DaVinci Resolve para valer, vai ganhar seu dinheirinho e tal, né, fazer os seus trabalhos, pega a versão estável. Se você está só aprendendo como aluno, já pega logo a mais nova, entendeu? Porque você vai já aprendendo já na versão mais nova, não tem problema nenhum, tá bem estável. Para quem quer aprender, é tranquilo. Para quem está trabalhando, não recomendo. Vamos lá, requisitos mínimos
diverso de fato, né? Para quem trabalha com máquinas da Apple, né? O macOS, como eu falei, já é a versão 13 Ventura. O mínimo necessário é 8 GB de memória de sistema. Se for trabalhar com grafismo, né? Com defeitos visuais, pelo menos 16 GB de memória RAM. Isso aqui é uma questão de parte de desenvolvimento. Isso aqui não tem muita importância pra gente. Basta você estar respeitando a questão do sistema operacional que vai estar tudo certinho aqui também. E o seu hardware deve possuir uma GPU que suporte a API Metal. O que é a API? Bom, em resumo é o seguinte: você, além do o software conversar com o sistema operacional, ele precisa conversar com a GPU. E para conversar com a GPU, como existem muitas GPUs no mercado, ele na verdade ele conversa com a API, e a API, através do driver do sistema operacional, conversa com a GPU. A grosso modo é isso, tá? Para poder ter compatibilidade de instruções. Quem trabalha com o sistema Windows com o chip x86, já, como falei, é o Windows 10, com esse update aqui, 16 GB de memória RAM ou 32 GB se for trabalhar com Fusion. Essa parte aqui não tem problema. GPU integrada ou GPU discreta, que integrada é que está dentro do processador, ou GPU que tá numa placa com pelo menos 2 GB de VRAM. O GPU tem que ter suporte às APIs OpenCL, que é uma API aberta, código aberto, ou CUDA 12, que é uma API dedicada às placas da NVIDIA. A AMD também produz placas de GPUs também, então eu trabalho geralmente com OpenCL. Em termos de AMD e Intel, que também tem placas também da Intel que eu acabei não falando, pode ser ter o driver mais recente possível. Se for uma placa de GPU NVIDIA, pelo menos ter o driver Studio 550.58. A versão 19 ela é compatível com chips ARM, a 18.6 não. Chips ARM é o mesmo tipo de tecnologia basicamente dos chips de tablets e smartphones. Basicamente são chips de baixo consumo. Tem mais detalhes que eu não preciso entrar agora. A Apple tem o Apple Silicon desde o Apple M1, M2, M3 e acho que agora o M4 também. E no caso aqui no Windows 11 tem os chips da Qualcomm, que é o Snapdragon. E também tem informação aqui de memória RAM, pelo menos 16 GB de uma modo geral. Se eu for trabalhar com vídeos 4K ou com Fusion, 32 GB de RAM é o recomendado como mínimo, tá? E por fim, PCs que rodam o sistema Linux, como eu falei lá, é o 1.6 ou 7.3. Aqui já fixou 32 GB de memória de sistema, isso aqui eu já expliquei. GPU discreta com pelo menos 2 GB de VRAM, então já não tem a questão da GPU integrada no processador. GPU que suporte OpenCL, como eu já expliquei, está igual. E a versão de drive NVIDIA AMD conforme a GPU, beleza? Então você tem que fazer agora o que? Você tem que fazer agora clicar nesse link aqui que eu vou botar na descrição para você, baixar o DaVinci e instalar. E eu falo assim, pô, e agora, Marcos? Instalei, e daí? E daí, meu amigo? Agora vem um convite que é inevitável. Se inscreve aqui no canal, porque esse aqui é um canal totalmente dedicado ao DaVinci Resolve. Olha o nome do canal, Resolvendo com DaVinci. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem Instagram e tem também o X, que é o antigo Twitter. Você não vai encontrar nenhum outro assunto no canal que não seja sobre DaVinci. Ou seja, você está estudando DaVinci, fica com a gente aqui que vai ter sempre tutoriais, dicas e até mini cursos, workshops sobre o DaVinci Resolve. Não tem porquê você não começar a usar o DaVinci Resolve, porque você vai ter um software gratuito, com seu celular você vai ter a câmera para você poder trabalhar e agora você tem um canal gratuito para você aprender. Então um convite que é irrecusável, você tem que aceitar e estar aqui com a gente, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo e eu te espero nos próximos vídeos. Vem coisa boa por aí, não fica fora dessa. Um abraço aí e até mais.